Vocês já ouviram falar na Lei de Benford? A Lei de Benford é uma propriedade muito interessante dos números que basicamente diz que a probabilidade de você pegar qualquer número que você quiser e o do primeiro dígito desse número ser 1 é maior do que de ser 2, que é maior do que ser 3, que é maior do que ser 4 e assim vai. Então essa lei também é conhecida como a Lei do Primeiro Dígito. E se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente pode ver basicamente isso que eu acabei de dizer, só que representado da maneira correta, representado da maneira gráfica, com as probabilidades corretas. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o primeiro número, 1, a gente quer saber qual a probabilidade de qualquer número que eu pegar aleatoriamente, numa sequência ou em qualquer base ou qualquer, sei lá, escala logarítmica, a probabilidade do primeiro dígito desse número ser 1 vai ser de aproximadamente 30,1%. Se eu pegar o primeiro dígito 2, a probabilidade vai ser de aproximadamente 17,6%. E agora, se eu pegar qualquer número aleatoriamente e quiser que o primeiro dígito dele seja 3, a probabilidade disso acontecer é de aproximadamente 12,5%. Então, a lei de Benford ela não é uma coisa tão nova, digamos. Ela foi descrita pela primeira vez matematicamente em 1938 por esse cara aqui, que é o físico Frank Benford. Deixa eu botar o nome dele aqui. Benford. E esse cara aqui em cima, vocês podem se perguntar, esse daqui é Simon Newcomb. Esse daqui foi o primeiro, esse cara daqui, Simon Newcomb, foi a primeira pessoa a dizer que essa lei existia, propor ela. Mas quem fez todo o formalismo matemático foi esse cara aqui, Frank Benford. E vocês podem se perguntar, tá, e qual que é a utilidade disso no meu mundo? Existe alguma utilidade prática disso? A lei de Benford pode ser utilizada para alguma coisa? E então eu posso responder para vocês que sim, ela tem uma incrível utilidade. Eu vou botar mais para baixo aqui para vocês verem esses dois gráficos. Eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico daqui. Isso daqui é o gráfico do número de habitantes de um país, a população de um país. E aqui está a lei de Benford, aqui está a curva da lei de Benford. Deixa eu fazer. Aqui está a curva da lei de Benford. Essa curva em azul é a curva da previsão da lei de Benford. E se a gente for ver aqui o número de países que tem como número total de habitantes um número com algarismo que começa com 1, é mais de 25% de total de países. E se a gente for olhar com o número 2, mais de 15%. Então a gente começa a ver aquela mesma probabilidade ali de cima, de 30,1%, 17,6%, 12,5%. A gente começa a perceber mais ou menos isso aqui. A gente pode ver que aqui, por exemplo, faltou um pouco aqui, digamos que para ele chegar na probabilidade que a gente esperava. Só que isso daqui, se a gente pegasse mais países, mais no caso, mais informação para colocar nessa tabela, a tendência é cada vez mais que essa tabela aqui fique parecida com essa tabela aqui de cima. Quanto mais países eu pegar, mais os dados vão ficar nessa forma daqui. Então, outra coisa interessante é que, além disso, a lei de Benford também pode ser utilizada para saber a probabilidade de uma conta de energia elétrica ser um determinado valor. Ou existem até bancos, existem história de bancos que utilizam alguns algoritmos baseados na lei de Benford para verificar fraudes nas transações ou sonegações de impostos. Então, a lei de Benford é uma maneira muito legal de prever um comportamento de um número, a probabilidade de ele acontecer, e realmente tem muita utilidade. Meu nome é Hugo Reschel. Eu sou pós-doutor em Governo Eletrônico e doutor em Inteligência Aplicada. Nesse vídeo será apresentado o resultado da análise feita pela Operação Antifraude. Alguns dias antes do primeiro turno das eleições de 2018, anunciamos que faríamos um estudo estatístico para identificar possíveis anomalias no resultado da votação para presidente do primeiro turno das eleições. A metodologia utilizada para analisar os números foi baseada na lei matemática de Newcomb-Benford. É um método reconhecido internacionalmente para identificar inconformidades em proporções numéricas. Existe um órgão no Brasil que é responsável por fazer auditorias na área federal.
Esse órgão é o Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU reconhece a metodologia Benford para auditorias na área pública e indica no seu site exemplos de auditorias na área eleitoral. Para a análise da lei de Benford, os dados oficiais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral passaram por uma organização e mineração. Na primeira etapa da análise, identificamos a necessidade de aprofundar o estudo em 4 grupos numéricos. O resultado da votação do candidato Fernando Haddad, do candidato Jair Bolsonaro e os votos brancos e nulos. O grupo numérico consiste na quantidade de votos de cada candidato por zona eleitoral. Isso totalizou 112 grupos numéricos para análise. Esses dados foram organizados de uma forma gráfica, onde cada uma das barras azuis representa um dos subgrupos numéricos. As linhas laranja representam os limites da lei de Benford, com uma margem de erro de 3% para mais ou para menos. Desses, apenas 25 apresentaram conformidade com a lei de Benford, ou seja, existe 77,68% de inconsistência no conjunto numérico analisado. O objetivo desse estudo não é apontar a existência ou não de uma fraude, e sim verificar, de acordo com a lei de Benford, a probabilidade dos números terem sido alterados artificialmente. O resultado que acabamos de apresentar aponta a necessidade de uma investigação mais profunda sobre o resultado das eleições, e a forma mais confiável é a recontagem física dos votos e que ela seja acessível a qualquer cidadão. Isso é impossível no atual sistema eleitoral brasileiro.